Olá, meus amigos, muito boa tarde, bom dia, mais uma vez estou aqui, Dr. Antônio Martins Farias, muito feliz por você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem seu dislike, tem feito comentário e, acima de tudo, tem se inscrito no meu canal. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz aos meus 404, eu estou até perdi a conta, acho que é 454, quem tinha há pouco tempo, né, estou crescendo, graças a Deus. Todo dia eu cresço mais, aparece sempre um inscrito. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Muito feliz por isso. Hoje aqui são, deixa eu ver aqui, dia 22 de maio de 2024, exatamente 8 horas e 51 minutos, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Meu muito obrigado mais uma vez, sempre dizendo, deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. O tema de hoje, eu vou falar de várias coisas, eu estou até com dificuldade de dar um título, mas no final eu arrumo um jeito. Vou contar com a paciência de vocês. Pois bem, em Minas Gerais, né, o mundo louco, eu acho que o mundo louco que a gente vive, esse que é o tema adequado. Uma moça jovem, bonita, né, foi presa porque fez o chamado stalking, ou seja, perseguiu uma pessoa acreditando que ele era seu namorado ou alguma necessidade que ela precisava de tê-lo, como frequentar os mesmos ambientes e na cabeça convencer-se de que aquela pessoa era seu namorado, seu marido. Gente, tudo bem, é crime. Então, o stalking está lá, crime no Código Penal, né? Perseguição a alguém, né? Um ex-amante, ou até não, no caso, parece que o rapaz não se envolveu com ela, foi apenas, ela intuiu em sua mente que aquela pessoa era seu namorado, ligou mais de 1.500 vezes, mandou 2.000 e tantas mensagens, não vou entrar no detalhe. Prender uma pessoa dessa é você não imaginar que isso é uma doença. Essa moça, ela tem problemas seríssimos que falem os psicólogos, os psiquiatras. Não sou eu aqui que vou dizer o que ela tem. Agora, isso é um distúrbio social, psicossocial, que cabe às pessoas, aos psiquiatras, aos psicólogos absorver. Eu, como cidadão brasileiro, ou como advogado, eu estou pedindo a absolvição dessa pessoa porque ela não cometeu crime, ela não tinha condições de discernir o que ela estava fazendo. Uma pessoa que não tem noção de que ligar 1.500 vezes para a casa da família, para uma pessoa por dia, uma pessoa dessa não está normal, ela é doente, né? Talvez lá em Foucault, né? Vamos buscar isso em Foucault, alguma explicação. Eu sei que cuida-se muito para a prisão, que o brasileiro tem uma necessidade do punir, né? Da punição, do castigo, sempre o do pobre. Quando é rico, não. Quando é rico a gente dá um jeito, rico não comete crime, rico não é feio, rico não tem defeito, rico é sempre maravilhoso. Essa é a realidade sociológica brasileira. Eu quero aqui, consternado, né, imaginar que tudo bem, eu não estou criticando a atitude da polícia, a atitude do delegado, a atitude do juiz em condenar essa moça, mas essa moça, acima de tudo, é uma doente mental. Ela precisa de ajuda e não de cadeia. Não vai no presídio, com certeza a gente sabe que não tem um corpo de profissional adequado, que é falha do Estado, né, para curar essa criança. Vamos dizer, essa criança, uma moça jovem, bonita, como ela. Ela tem cura? Tem. Pode, como eu falei, cabe aos psicólogos e aos psiquiatras definir o grau de gravidade da doença desta moça, que é uma doença, não tenha dúvida. Agora, prender eu acho que é um pouco exagerado. Portanto, eu estou aqui pedindo a absolvição desta criatura. E como milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo também ainda tem essa síndrome da perseguição e de querer achar que uma pessoa é seu amante, seu amor, né? Amor à primeira vista, apaixonite, que acaba virando uma doença. A paixão é muito bom, a paixão é muito boa, mas a gente precisa ter um limite, né? Mas infelizmente essa moça passou dos limites. Agora eu acho que a prisão é um castigo muito violento e não vai resolver o problema dela, porque ela tem que ser tratada, ela tem que ser curada desta doença, né?
isso é um processo comum. Eu já sofri, não a essa altura, nessa gravidade, mas já sofri perseguição de pessoas com esse tipo de... Não, tanto no sentido, mas não precisa ser só no sentido amoroso, é no sentido de perseguição mesmo. Isso aí é comum, todo mundo já sofreu isso. Então, acho que prender uma pessoa, uma jovem, bonita, talentosa, né, estudante, né, só simplesmente porque ela é uma pessoa doente, ela precisa de tratamento, né? Outra coisa, a tragédia do Rio Grande do Sul, né, não podemos deixar de falar, porque nós teremos que, se for trabalhar com seriedade, nós estaremos falando da recuperação econômica do Rio Grande do Sul pelo menos pelos 15 anos pela frente. Não vai ser em 1 mês, 2 meses, 6 meses. Quando a água baixar e o povo voltar, se é que tem condições de voltar para suas casas, o comércio voltar a funcionar, o aeroporto do Rio Grande do Sul, né, voltar de Porto Alegre, voltar a operar, é muito rápido. Agora, o problema é o pós isso tudo, né, quando passa essa sangria violenta que o Rio Grande do Sul sofreu. Eu só estou lamentando que os governos, tanto o PT quanto o PSDB lá do governador, estão tentando fazer política e os lulistas estão, né, crucificando o governador, né, como se ele fosse um demônio, né? Eles não podem, porque o Lula, como falei, eu votei no Lula, estou apoiando o Lula, não defendo, não condeno o Lula, agora ele não é imune a erros, né? Agora, o Lula age como um ser político, ele tem que puxar para o lado político. Agora, é um momento grave, um momento que não dá para se falar de política, e muito pelo contrário. A gente precisa sair desse mundo louco que a gente vive, né? Porque não dá para fazer política na situação grave que está o Rio Grande do Sul, né? Eu tenho aqui essa semana eu já sabia disso, até eu li um livro de um cientista italiano, né? Esqueci o nome dele agora, meu Deus, tem livro deles aqui, né? E falando sobre a esquerda e sobre a direita no mundo, né? O Bobbio, né? O Bobbio é um cientista, um jurista famosérrimo, né? Italiano, mas que ficou famoso no mundo todo. E ele faz uma certa caracterização da direita. A direita é um pouco radical e ela gosta da riqueza, né? Ela não gosta da pobreza. Então ela tem um certo de eliminar a pobre, né? É um pouco de deixar o pobre que se vire, o pobre que vai para a periferia, ela quer garantir o dela. Isso é um pouco da direita. E acho que a direita no mundo está assim meio aloprada. Vejamos, essa semana o presidente da Argentina, né, foi a Madrid, né, a cidade na Espanha, não foi como chefe de Estado, não foi recebido por nenhuma autoridade, parece que na Espanha, que era uma obrigação, né, a ligação da Espanha com a Argentina é muito próxima, questões culturais, de origem, né? Não tem como desvincular a Argentina da Espanha, né? E ele me vai lá no comício de direito e faz uma acusação, sem provas talvez, não sei, a esposa do primeiro-ministro. E fica por isso mesmo. A Espanha, em revolta, retira sua embaixadora de Buenos Aires, ou da Argentina. Então imagine, né, um povo argentino que é irmão do espanhol, por questões culturais, familiares, né, não tem agora uma embaixadora da Espanha, por questões de falta de educação, né, do presidente da Argentina, que vai na terra, num outro país, e vem falar mal da mulher, do presidente. Gente, é a mesma coisa, se ele viesse ao Brasil, ele não vem porque ele é inimigo de Lula, mas ele devia vir como chefe de Estado, chefe de governo, né? Com respeito à soberania de cada seu país, e não ele chegar aqui e falar mal de Lula. A mesma deselegância que fez o presidente Bolsonaro em relação à esposa eu não sei se era do primeiro-ministro ou do presidente da França, dizendo que a esposa do presidente da França era feia, por isso que ele estava se preocupando com o Brasil. Quer dizer, a falta de educação, falta de elegância dessa direita radical, né, bolsonarista, é lamentável, né? Eu acho uma coisa horrorosa. Mas esse fato que a direita é mundial, nessa radicalismo de direita, o Bolsonaro caminha, né, comunga na cartilha dessa direita radical nos Estados Unidos,
no mundo, né? Eu estava lendo até que abriram o testamento de Olavo de Carvalho e ele retirou a herança da filha que é de esquerda. Você vê como nós somos radicais. A direita é radical. Você foi de contrário, você está eliminado da vida dela. Um pai que elimina a filha, né? Tira a filha da herança simplesmente porque ela votou na esquerda. Isso é não tem, então eu continuo com esse título. Acho que esse amadurecimento desse título, né? O Mundo Louco, né? Eu não entendo, né, como é que sai, gato. Saia. Não, saia, gato. Não derruba meu pedestal, não. É o gato aqui me atrapalhando. O mundo, né? A Espanha para a Argentina é como nós para Portugal. Apesar de que o governo português humilha, desclassifica os brasileiros que vão para lá, né? Os brasileiros são mal vistos, são mal recebidos, são mal recepcionados, não tem o mínimo respeito por nós, pelos brasileiros que estão em Portugal. E por sua vez o governo brasileiro fecha os olhos, não quer enxergar. Por quê? Quem é o brasileiro que vai para Portugal aventurar? É o brasileiro desempregado, o brasileiro sem cidadania, o brasileiro que o Brasil escolheu esquecer. Porque nós temos vários tipos de brasileiros, né? Temos os brasileiros que o Estado defende, que são os grandes empresários, que vivem às custas do Estado, com subsídio de 550 bilhões de reais, e uma marginalidade de uma população que o governo finge que governa, mas não traz benefício nenhum. Então essas pessoas fogem para Portugal em busca de melhor qualidade de vida, aí chega lá, são humilhados, desrespeitados, crucificados, e o governo brasileiro silencia também. Da mesma forma, isso lá em 1500, 1600, 1800, quando Portugal estava na sua falência, os portugueses vieram para o Brasil e foram bem recepcionados no Brasil. Os botequins de São Paulo, Rio de Janeiro, as padarias, né, foram construídas pelos portugueses. Né? Os portugueses que vieram para trabalhar no Brasil não foram excluídos, né? Eles se integraram na sociedade. Mas, infelizmente, as notícias que nós temos é que os brasileiros em Portugal são tratados que nem um lixo. E, por sua vez, o governo brasileiro faz a mesma, fecha seus olhos. Há que se cobrar do governo de Portugal mais respeito aos brasileiros que vão para lá. Se ele não quer que brasileiro vá para Portugal, que diga e feche as portas. Aí sim, a cidadania brasileira não serve em Portugal, é outro detalhe. Agora, fingir que nós somos irmãos e tratar os brasileiros como são tratados em Portugal, realmente é uma vergonha, uma falta de respeito à dignidade do ser humano. O fim da Lava Jato, né, com vamos dizer assim, o cancelamento das penas de José Dirceu, de toda a turma, né? Sai, não tem jeito. Deu toda essa turma, né? Da Lava Jato, ontem no STF, e também a absolvição de José Dirceu, é a prova de que no Brasil não se pune rico. Né? Os crimes da Lava Jato foram postos na lata do lixo. Quem pagou a conta, o prejuízo de bilhões desviados, né? Obras superfaturadas, né? Usina que valia 75 bilhões de reais foram para 150 bilhões, como é o caso da Abreu e Lima, que foi super avaliada, obras superfaturadas, como ficou comprovado, né? E esses crimes de repente desaparecem. Fica mais uma vez configurado que o Brasil só prende preto, só prende pobre e só prende pessoas da periferia. Os ricos, lamentavelmente, estão aí de novo voltando. José Dirceu vai ser eleito deputado, não sei se por São Paulo, pelo Paraná, não sei, porque ele agora está livre, ele pode fazer o que quiser. A culpa é de José Dirceu? Não, a culpa é do povo que elege. A culpa é do povo que elege José Dirceu, a culpa é do povo que elege o filho de Jair Bolsonaro, que não é de São Paulo, nunca mora em São Paulo, não vai a São Paulo, mas é deputado por São Paulo. A culpa é do paulista que elege a mulher de Moro, que não é de São Paulo, é de Curitiba, mas é deputada federal por São Paulo. Então, vai mais uma vez onde o povo precisa de aprender a votar. Relembro Pelé na década de 70. Pelé quase que tiraram a coroa de rei do Pelé, porque ele disse que o povo brasileiro não sabia votar. E eu acho que o Pelé, em parte, tinha razão, porque você eleger, né, em São Paulo, um deputado que nunca vai em São Paulo, uma deputada que não é de São Paulo, é muita falta de respeito. E uma pessoa como José Dirceu, como Valdemar Costa Neto, que foram réus no mensalão, condenados,
For absolvido, ok. A questão da Lava Jato é porque não tem prova, porque não tem prova. Então, para que isso, né? Agora, o Valdemar Costa Neto foi preso, o primeiro réu do mensalão. E o povo de São Paulo elege, se ele se candidatar, parece que ele quer ser candidato a senador em 2026, e o povo de São Paulo é capaz de eleger. Então, é um erro estratégico, um erro político que nós brasileiros precisamos de entender. Cobrar mais eficiência. Sérgio Moro foi absolvido ontem no TSE. Eu acreditava que era possível Sérgio Moro ser absolvido, porque os crimes apontados pelo PT e pelo PL realmente não tinha muita constância, muita probabilidade, plausibilidade, né, materialidade. Eu acho que não estou aqui defendendo o Sérgio Moro, para mim é uma pessoa insignificante, respeitava como juiz, mas mesmo assim o critiquei, muitas vezes fui criticado por fazer severas advertências que o encaminhamento da Lava Jato estava tomando um rumo que não se sustentava, como de fato não se sustentou. Por erro, né, a Lava Jato talvez tenha sido destruída por erro do juiz Sérgio Moro, que se aventurou em virar um herói. Juiz não pode ser herói. Juiz tem que ser juiz, o juiz fala nos autos. E infelizmente, né, o juiz Sérgio Moro fez alguns erros. Agora, não era para a vingança, porque o que queria o PT, né, e o PL? A vingança. O Lula quer se vingar. O Lula, enquanto ele não eliminar, destruir Sérgio Moro, ele não fica satisfeito. O pessoal do PT quer o fim de José Dirceu, mas isso não é política, isso não é justiça. Justiça não é vingança. Justiça é dar o direito a quem tem. Então, a posição do TSE ter absolvido Sérgio Moro é uma justiça, isso é de louvar, né? Que no Brasil não tem vingança. Me reporta aqui uma história na França que o rei queria aumentar o seu castelo e disse: você tomou um castelo do vizinho, eu vou desapropriar do vizinho, eu sou rei, eu mando. Aí chegou lá, bateu na porta do vizinho e disse: olha, agora a partir de hoje eu quero esse seu castelo porque eu vou ampliar o meu. Aí disse: não vou aceitar, eu não quero vender o meu castelo e também você não vai. Disse: mas eu sou o rei, eu mando. Disse: mas na França tem juízes. E de fato o rei perdeu a causa na corte francesa e não conseguiu ampliar o seu castelo. Acho que essa frase, né, da França coaduna-se, né, a situação do Brasil. No Brasil tem juízes, porque o que o PT e os queriam era a eliminação de Sérgio Moro, era a cassação de Sérgio Moro. Não estou absolvendo Sérgio Moro, não estou falando em nome de Sérgio Moro, porque eu critiquei muito e continuo criticando. Está fazendo um péssimo papel como senador, talvez pela aflição, pelo desespero, pela perseguição que fizeram a Sérgio Moro. Talvez de agora em diante ele tenha uma melhor posição, precisa de encontrar um partido, ele tem que dizer se é de Bolsonaro, se é contra Bolsonaro, porque ele ficou muito dúbio, né? O Sérgio Moro precisa ter uma posição política. Acho que se ele quer ser político, que termine o mandato de senador, se ele quiser ser governador do Paraná, prefeito de Curitiba, tomara, é um problema do povo de Curitiba, um problema do povo do Paraná. Agora, como político, ele está sendo muito fraco, tem um discurso sem pé nem cabeça. Acho que o pessoal da PL, o pessoal do partido do Sérgio Moro precisa encontrar, porque a oposição ao governo Lula precisa de sentar e dizer o que quer, porque essa oposição liderada por Jair Bolsonaro é de uma má qualidade, é horrorosa a oposição ao governo Lula. Eu gostaria que o governo Lula tivesse uma oposição, mas uma oposição séria, uma oposição que realmente faz crítica na hora certa, e tendo propostas, porque você criticar sem proposta, sem solução, não vai resolver o problema. Mas você também está criticando os governadores do Rio Grande do Sul. Gente, o problema do Rio Grande do Sul levará de 10 a 15 anos até recuperar. Precisa de muita infraestrutura, mudanças de locais, fazer proteção dos rios, fazer trabalho de engenharia para que novas enchentes não ocorram, mudar cidades, porque tem que mudar, porque não adianta você repor a cidade no mesmo lugar, daqui a 20, 30, 40 anos seja a mesma calamidade. Então é preciso que ter engenharia para mudar as cidades e locais que realmente não afetem com provas enchentes. E também a questão das comportas. Isso é um governo conjunto, prefeitos,
né, governador e presidente da República. Não é uma coisa isolada. Não vai ser o Lula que vai salvar o Rio Grande do Sul, não vai ser o Eduardo Leite que vai salvar o Rio Grande do Sul, nem portanto, o seu prefeito, que, desculpe, eu não sei o nome, e nem os prefeitos das cidades afetadas. O que vai salvar o Rio Grande do Sul é o povo do Rio Grande do Sul com políticas de governo com seriedade, abstendo-se da política. Claro, esse ano tem eleições municipais, pessoal de Lajeado, pessoal de Mussum, todo mundo precisa de ter eleição, né? Vamos ter eleição para prefeito. É difícil fazer uma eleição numa cidade que foi arrasada, mas o povo é forte, o povo é herói, vai votar e vai escolher os seus futuros prefeitos, né? Por sua vez, em 2026, o governador. Agora, é preciso dar seriedade, abster-se da política para recuperar o Rio Grande do Sul. Portanto, essa é a realidade. Eu critico, mas eu apresento soluções, né? A gente precisa, como eu fiz as críticas a Portugal, porque realmente os brasileiros são massacrados em Portugal e o governo brasileiro podia fazer alguma coisa, não faz nada, fecha os olhos. Porque os brasileiros que vão para Portugal são os brasileiros que o Brasil esqueceu. Porque nós temos uma camada de brasileiros que o Brasil não faz questão de contar. São os pobres, os que não têm instrução, os que não conseguem emprego, aí vão aventurar em países como Portugal, como os Estados Unidos, para ver se melhora de vida. Na verdade, pioram, porque eles saem do seu país, não falam língua estranha, né, uma estrangeira, e vão ser massa de manobra em países como os Estados Unidos, Portugal e assim sucessivamente. Porque o Brasil não ampara os seus cidadãos. Não existe uma política nacional de resgatar esses 40 ou 50 milhões de brasileiros que estão esquecidos pelos governos, tanto na esfera municipal, estadual, como federal. Não há muito brasileiro desamparado, brasileiro sem instrução, brasileiro que não tem condições de estudar, brasileiro que não tem condições de ter acesso à saúde, brasileiros que não têm acesso a meio de transporte. Isso são milhões de brasileiros. Tem como resolver isso? Tem. Políticas de governo com seriedade. Agora, políticas eleitoreiras, querendo manter o PT com o governo eternamente, ou querendo manter o Bolsonaro até eternamente como rei, o Brasil não vai sair do canto. Vamos continuar penando, vamos continuar sofrendo. Ok, meus irmãos? Muito obrigado e até a próxima.